É o que o Tolstói está dizendo. O Tolstói é um cristão que acredita na salvação das almas, está dizendo isso para você, né, porra? Para você aproveitar a vida, ficar de boa, assim. Cara, Ele que serve dessa mais ou vida. menos. Mais ou menos, cara. O quê? Porque o Tolstói, ele não acreditava na fé cristã, Então, não. não. Era diferente, mas ele era uma seta. Ele tentava ser uma seta, entendeu? O Esse é o problema Tolstoísmo, dele. sim, o tolstoísmo, ele é um ascetismo completo. Ele fala que é como se ele falasse que a graça divina, enfim, o Espírito Santo só vai queimar na sua alma se você buscá-lo. E a religião é isso. A religião para ele é o puro religare, é o é o puro buscar a conexão com o divino. Buscando a conexão com o divino, você vai acabar encontrando, e isso é o que importa. Os ritos não interessam. As crenças não interessam. O que interessa é buscar a reconexão com o divino, né? E o grande exemplo disso seria Jesus Cristo. No Evangelho apócrifo atribuído a Miriam de Magdala, né, a Maria Madalena, é dito que ela diz, né, que não se deve falar, não, a morte de Cristo não é nada que se deva vangloriar e nada, não. Não tem nada a ver disso, não. Tem a ver com nós nos tornarmos Cristos. Todos nós nos tornarmos Messias, todos nós nos tornarmos mensageiros de Deus, do reino dele, né? Trazer o reino de Deus para a terra, assim, apresentar, dar um vislumbre dele, e todos se tornarem Cristos, né? É uma parada que, enfim, isso chega a ser gnose? Não sei. Não, não é não, cara. Mas é que, assim, Não, ó, no caso do Tolstói, é que ele fez um Jesus na cabeça dele lá que só tem lá. Então, como é que é o seu ser um Cristo? É esse asceta maluco pacifista aí que se vai se desfazer das coisas, tá ligado? Mas a postura dele mesmo, na velhice, ainda depois que ele escreve o Ivan Illich, é aquela postura maluca dele lá, abandona a esposa, sai correndo lá. É um cara esquisitão pra caramba. Ele tinha uma ideia de Jesus. Legal é esse cara aqui, ó, Jesus. Ó, qual mas que é a Jesus mandou diferença entre o fazer. Jesus dele e o Jesus que a gente encontra na Bíblia? O Não Jesus. tem nada a ver, pô. Tem que, Mas tem que conta encontrar aí, pô. semelhança. O, Que tem que encontrar semelhança. Tem que Porque encontrar nem nas coisas que parecem com Jesus, elas estão certas. O Jesus do Tolstói é o Jesus paz e amor. O Jesus da Bíblia não é o Jesus paz e amor. O Jesus não é pacifista. Ele não é pacifista. Simplesmente não é. O Jesus não é asceta. Ele não é esse cara que vai distribuir o dinheiro dele. Ah, vou Não me é desfazer das vegetariano. minhas coisas. O Não é Jesus de Deus vegetariano. Ele não não é tem nada em vegetariano. comum com o Jesus da Bíblia, tá ligado? É que ele gostou do tipão de Jesus, ele teve um ideal na cabeça dele, ele bolou um Jesus que é só dele, não combinava com a igreja ortodoxa, não combinava com nada. Aí ele faz o Jesus dele e quer viver o Jesus dele. Virou um É Jesus isso. de muita gente, tá? Começou com ele, mas virou um Jesus de muita gente. Totoísmo ainda existe lá. O Jesus dele é tipo um Buda. É um Buda, é um É Buda, um Buda cristão. É um Buda. É um sei Buda lá que como é que acredita em é. Deus, porque Buda não acha que tem Deus, não. Os budistas, eles não acham que existe um Deus. E já os cristãos acham. Então é um budismo Mas com, é ó, tipo, tem é tipo, Deus. é tipo um Buda que parou de crer que abandonou essa religiosidade oriental. É um Tá Buda ligado? é o Buda É com só o Deus, pô. Buda. É É o o Buda Buda com sem o Deus. budismo, entendeu? É o Buda com Deus. Você bota Deus e acabou. Por que é o Nirvana? O Nirvana é o céu sem Deus, pô. É você estar conectado com o cosmos, com o universo. Você bota Deus na parada e fala, ó, Deus também. Caraca, show. Pronto. Ó, uma coisa que a gente discute bastante É o Buda é. maometano. Eu vou encontrar lá. No Nirvana tá lá me esperando. É o Buda maometano. Ele falou, depois de um certo ponto na vida dele, que ele só ia escrever usando o material escrito dele como veículo para a doutrina dele. Ele falou isso. Tem registro dele falando isso. Mas ele já vinha, ó, antes dessa virada dele aí, ele já vinha escrevendo sobre o papel das pessoas na sociedade, para tentar fazer você pensar sobre qual é o seu papel na sociedade. E aí, depois dessa reviravolta que ele tem Mística. religiosa aí, 1870, mística, é uma noite mesmo, uma noite que ele acorda, tipo, caraca, descobri Jesus. O bagulho é Jesus, mano. tipo um certo Cogos aí esses dias, né? Não, ele é um twice born mesmo. Isso mudou os últimos 40 anos da vida do Tolstói. Você não tem noção, velho. Os últimos Então, e 40 a anos desse partir cara daí, foi isso. a gente não pode negar o que ele mesmo disse. Ele falou, vou usar meu material vai ser um veículo da minha doutrina. Ele diz isso, acabou. Sim. Né? Então, quando você vai ver ele na morte do Ivan Illich falando
usando esse assunto que é a morte das pessoas, de pessoas esdrúxulas, né? Para falar, não igual você vê nos vídeos, que o Ivan era um cara que tinha uma vida sem graça. Não é nada disso. Ele está falando de uma pessoa esdrúxula que vai morrer e tá dizendo, ó, você é essa pessoa, tá, meu amigo? Sim. Você é essa pessoa. Ele não tinha vida Não sem importa graça, a vida muito. dele era tranquila. Ele tinha vida É tranquila. vida tranquila. E não importa muito que você seja ou não uma pessoa esdrúxula. A questão Assim. é que a vida é assim. A vida é trivial. Ele está falando, ele pega uma pessoa esdrúxula, uma pessoa trivial, para dizer que a vida é trivial. É um livro sobre a trivialidade da vida. Mas por que ele vai fazer isso? Por que ele vai pegar essa tese dele? Aliás, esse tema, né? Porque qual que é a tese dele? Ele quer fazer você pensar no seu propósito. E aí que eu acho que ele erra, sabe? Porque se a gente já viu que a morte não precisa de justificativa, você pode olhar para a cara do Tolstói e inverter de novo para ele. Falar, mas peraí, do que adianta então, meu amigo? O que adianta isso aí que você vai Para ele, fazer? para ele tem a salvação da alma. Do jeito, Ele do jeito, do jeito patético. Ó, do jeito difícil, que é a seta. Ascetismo é difícil, deixa eu pô. citar um negócio aqui, ó. Do jeito é difícil. Como cristão, no Antigo Testamento, você tem o profeta Isaías. Né? Hum. Parece que o Tolstói ele realmente faz um Jesus inventado assim, sob medida, que desconsidera qualquer outra coisa, inclusive a própria Bíblia. Né? O camarada que mais profetizou sobre Jesus, que é o profeta Isaías, Sim. ele, em algum lugar lá no livro dele, ele vai dizer o seguinte: ele vai se incluir no meio, ele é o profeta Isaías, ele já foi purificado e tal, teve um anjo lá que queima a língua dele e tal, simbolicamente, né, para dizer que ele está sendo separado ali para Deus. É É sinistro, esse pô. Quem cara, vai... e ele vai dizer o seguinte: ele se colocando junto, né? Todos os nossos atos de justiça são como o trapo imundo. O trapo imundo, ou algumas traduções vão chamar de trapo da imundície, era um pano. Isso era uma expressão para falar do pano que as mulheres usavam para limpar, para se limpar nos dias da menstruação. E o sangue, você não podia ficar encostando em sangue. Isso era impuro. Né? Não é que era pecado, mas você devia se purificar quando você encostava nisso aí. Você não pode sacrificar no altar, enfim, sem estar purificado. Tem que estar purificado antes, senão o anjo queima você. E pra É você ter isso uma mesmo. ideia, as mulheres O anjo em queima período de mesmo. menstruação, mulheres em período de menstruação não podiam fazer isso, não. Elas tinham que esperar lá, ficar 7 dias afastadas e tal, porque o sangue era um bagulho, pô, a gente tá falando de muito tempo atrás, né? Qualquer coisa a pessoa podia ficar contaminada mesmo e morrer, né? Mas ali o Tocar trapo em da morto, imundície era isso. tocou no animal morto, numa pessoa morta, Não opa, podia, tem que não ser uma podia. semana, acabou. Uma semana afastado. Então, mas assim, pensa a coisa mais nojenta possível. O trapo imundo, o trapo da imundície, era aquele trapo que limpava a menstruação. Isaías vai dizer assim, ó, presta atenção, todos os nossos atos de justiça são como o trapo da imundície. E aí o Tolstói vai dizer o seguinte, ó, não fica pensando que só porque você tá de boa aí na vida, fazendo as coisas que tem que fazer, que vai ser grande coisa. O que você tem que fazer mesmo é fazer a sua vida valer a pena. Mas não assim, né, no tipo Vale a da pena autenticidade lá. buscando a religar, buscando a reconexão com Cristo, que seria o ascetismo. E Ele aí que achava eu que acho que, o pelo menos jeito na dele era o jeito descrição certo. dele, pelo Ah, menos na descrição do livro, eu acho legal o fim que tem o personagem, né? A gente já vai falar sobre isso. Acho legal o fim do personagem, mas eu acho que o livro está construído em cima da premissa que tá errada. Tá ligado? que Porque é? todos os nossos trapos, todos inverti, Ah, todos os sim. nossos Sim, atos de é justiça são porque contra o mundo.